Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse podcast que vai tratar sobre carreira e propósito, sobre histórias de vida que nos inspiram a ter coragem de realizar os nossos sonhos. E por falar em sonhos, esse podcast sempre foi um sonho que eu tinha guardado na gaveta, e como eu trabalho há mais de 15 anos mentorando centenas de seres humanos que tomam decisões muitas vezes duras, difíceis e que têm, em alguns momentos, a necessidade de ter esse espaço de troca, porque muitas vezes a jornada da liderança ela é solitária, mas que são decisões que acabam impactando positivamente na vida de milhares de pessoas. Eu resolvi então criar esse podcast para compartilhar conhecimento, sabedoria de tantos seres humanos que constroem o Brasil. Líderes, mulheres, homens, que antes de um cargo, uma carreira, são seres humanos. E muitas vezes eu pensava que seria um desperdício eu guardar muitas vezes essas relações, esses conhecimentos só para mim. Então é um espaço para compartilhar, para que mais brasileiros, brasileiras, jovens que estão iniciando sua construção de carreira, pessoas que estão buscando uma transição na sua carreira, que possam buscar inspiração e força. Então, seja muito bem-vindo e obrigada por estar aqui. Para iniciar esse podcast, eu convidei uma pessoa muito especial. Além de ser uma grande profissional executiva na área de finanças, eu diria que ela é um exemplo de pessoa que teve coragem de ser construtora da própria jornada. Saiu de um ambiente estável, não tinha nada errado, estava tudo certo, mas ela queria algo a mais. E levou um tempo, é um processo para essa jornada de transição, e é uma jornada muito bela. Cada podcast, cada entrevistado e entrevistada que eu vou trazer aqui para um bate-papo, vai ter uma obra de arte inspirando. E depois eu vou dizer que obra que é e a relação que tem com a nossa convidada. Cris Feraboli, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui nesse bate-papo. Tu é uma pessoa muito inspiradora, muito humana, eu tenho certeza que vai ser absolutamente deliciosa essa conversa. E então é isso, muito obrigada por estar aqui. Eu que te agradeço, Soraya, pelo convite, assim, sempre um prazer enorme estar aqui falando contigo e poder também falar um pouquinho da minha história, dos meus últimos movimentos, me traz muita alegria e que bom que a gente está aqui nesse momento juntos. Muito bom. Eu digo que quando a gente inventa esses projetos, né, Cris, como um podcast, uma das coisas mais lindas é poder ver gente que a gente gosta, né? Porque hoje a vida é tão corrida, a gente está sempre se conectando no online, né? Quanto tempo a gente não se via presencial? Então é uma oportunidade de ver gente que a gente admira, que a gente aprecia para a gente evoluir mais. Né? Porque nessa era de online, eu acho que o presencial ele é quase que um luxo, né? A gente está nesse contato. O olho no olho tem um valor muito diferente, né, Soraya? E que bom que a gente tem esses momentos, que a gente tira esses momentos para realmente estar junto, né? Juntas e trocar essa energia. Muito bom. Cris, me fala um pouquinho, antes de entrar na parte, né, de currículo e das perguntas, daquilo que a gente quer compartilhar com as pessoas que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo. Quem é a Cris? A Cris pela Cris. Como é que tu te defines? Eu diria que a Cris pela Cris é uma mulher que conseguiu abrir talvez os olhos e abraçar todos os seus desejos, os seus quereres, as suas paixões. Eu sou uma pessoa apaixonada por viagens, por estudar, por trabalhar também. Então eu tenho muitas paixões e eu acho que eu fui ao longo do tempo abrindo espaço para que elas tomassem o lugar que elas precisavam tomar e com isso fossem também abrindo os caminhos que precisavam ser abertos, assim, olhar um pouco mais para aquilo que eu gostava, que me trazia também um pouco de satisfação, além daquilo talvez que nos é mais imposto pela sociedade, né? As nossas buscas mais normais, mais esperadas, mas abrir espaço para que essas outras possibilidades fossem surgindo
e me transformando, assim, abraçando também cada momento da minha vida, assim, acho que aprender sobre as fases da vida também nos traz muita sabedoria e leveza ao longo do caminho, assim. Então, hoje eu me descrevo, assim, como uma mulher em constante busca pelos seus quereres, pelos seus prazeres e aberta para as possibilidades. Cris, sabe que eu estava me dando conta? Tu te consideras uma boa ouvinte? Porque para a gente entender os nossos desejos mais profundos da alma, a gente precisa saber se ouvir. Foi um aprendizado, eu diria, Soraya. Eu acho que o primeiro processo, quando a gente fala de ouvir, é a gente conseguir ouvir a gente mesmo. Então, foi um desafio parar e entender o que passava dentro do meu coração, assim. Então, conforme eu fui me ouvindo, eu acho que eu fui aprendendo a ouvir melhor os recados, né, que a gente vai recebendo, então os sinais que a gente vai recebendo e as pessoas também que estão na nossa volta e que têm um papel fundamental para nos impulsionar naqueles momentos em que a gente precisa de uma inspiração adicional para fazer os movimentos que a gente precisa fazer na vida, né? Cris, a gente sente, percebe, falar assim, sinais, né? Como é que a gente percebe que uma mudança está por vir? Na tua experiência, bem prático. O meu processo mais recente foi uma inquietude. Alguma coisa dentro de mim, acho que tu começou falando, né, que eu vinha de um momento onde não tinha nada errado, estava num momento super positivo, assim, numa visão mais tradicional, mas tinha algo dentro de mim que me pedia para ir além, para olhar para outras coisas. E aí eu lembro direitinho o dia que eu estava a caminho do meu trabalho e eu escutei uma live tua que falava sobre transição de carreira e quais eram os sinais que a gente precisava estar atentos dentro desse processo. E aí, a partir desse momento, assim, te ouvindo, eu disse, nossa, acho que é isso que está despertando dentro de mim. Está tudo bem, mas tem uma possibilidade de fazer tantas outras coisas também e me abrir para o novo e para tudo isso que pode surgir a partir dessa abertura, assim, é no caminhar que o caminho vai aparecendo, né? E teve algum estopim, uma crise? Porque muitas vezes a gente passa a se ouvir, realizar os nossos sonhos, já vamos falar dos sonhos que ela realizou, vai valer muito a pena esse podcast, como experiência de vida. Geralmente a gente olha para essas dimensões mais adormecidas quando tem uma crise. Uma crise existencial, alguém que a gente ama muito e a gente perdeu, um luto. Teve esse estopim na tua jornada ou foi um processo de autoconhecimento? Eu diria que foram as duas coisas. Teve, sim, um processo, acho que muitos de nós passamos com questões de pandemia. Teve a questão da virada dos 40 anos se aproximando. E teve, assim, um processo mais de luto. Eu perdi minha mãe nesse caminho. Olha. Então, comecei a me questionar muito sobre movimentos mesmo que eu entendia pela história da minha mãe e que o quanto isso fazia sentido para mim. Uau. E que poderia também me abrir essas possibilidades, assim. Então, acho que foi um conjunto, foi um processo que englobou tudo isso. E com certeza, assim, hoje penso muito na minha mãe, assim, o quanto ela deve estar orgulhosa, né, onde ela está, de ver que eu me permiti fazer talvez aquilo que dificilmente a gente tem coragem de expor, vai lá e depois tudo vai se ajeitar. Uau! Cris, eu não lembrava disso, mas para a gente ver que tem os estopins para nos acordarem, né? Ou seja, tem aqueles momentos que nos colocam na jornada do herói, na jornada da heroína, uma crise que a gente mergulha no nosso profundo para entender que vida a gente quer construir, uma busca de sentido. E eu escolhi essa obra, que é uma obra de Van Gogh, é uma obra super reconhecida, né, no mundo todo, e me parece aqui como simbologia que é um florescer. Então esse florescimento, inclusive é um termo da psicologia positiva que a gente estudou juntas em Lisboa. Perfeito. Esse florescer psíquico,
ele também é despertado pelas crises. Então tu trazes um luto, a conexão com a mãe. Perder pai e mãe é sempre uma situação que a gente precisa se transformar. Sim. Porque são muito dolorosos os processos. Então tem uma jornada que tu tens coragem de construir honrando a tua mãe, isso te dá força. Aí tu passa a te questionar, tem um momento de vida, os 40 anos, a entrada da maturidade. Isso é muito interessante. A pandemia é um processo coletivo, global, e o quanto tu mergulhastes dentro de ti mesma. Então, o que me vem aqui, só essa fala da Cris, a gente não pode desperdiçar uma boa crise. Verdade, verdade. Muitas oportunidades surgem a partir desse olhar para dentro, né, Soraya? Sim, muitas. E é a dor, muitas vezes é a dor e quanto a gente ressignifica a partir do olhar para dentro. E Cris, vamos agora entrar na prática, né, que eu acho que muitas pessoas estão aqui nos ouvindo, assistindo, o que a Cris fez da vida dela? Então, a Cris vinha então vieste de uma situação de carreira estável, um cargo de gestão num setor de instituição financeira, e as coisas estavam bem, e tinha se chamado de um novo caminho, o amor pela educação, pela pesquisa. Muitos diriam, como é que ela saiu dali? Por quê? Um emprego estável, ganhava super bem, um cargo incrível, possibilidade de crescimento. E mesmo assim tu teve coragem, né, de seguir o teu sonho. Então, se tu puderes falar um pouco da situação, o que tu fizestes e por que tu largou o certo pelo incerto, né? Um pouco dessa escolha, dessa jornada, onde tu estavas, para onde tu fostes. Eu acho que começou nisso, de eu ouvir, parar um pouco. Acho que tinha uma incerteza dentro da certeza, assim. Então, a certeza dentro de um contexto estável, numa empresa super bacana, numa realidade de crescimento, sempre tive muitas oportunidades legais dentro desse processo todo que eu vivia, mas uma necessidade de fazer algo diferente. E aí eu acho que é legal trazer assim, o ponto que, como eu sou do mercado financeiro, sou uma pessoa que é da área de finanças mesmo, então sempre estudei muito esses temas, sempre foi muito voltado para a questão financeira. E aí depois, conhecendo a Sonata, conhecendo, né, outras escolas de gestão, mais olhando para o ser humano e muito olhando para a realidade das mulheres em posições de liderança dentro dessas instituições, comecei também a me questionar e querer conhecer um pouco mais. Só que para isso eu precisava abrir espaço. Eu precisava abrir espaço na minha vida mesmo, em termos de tempo, né? Uma executiva com filho, marido, casa, enfim, a vida gira. E eu tinha esse desejo muito forte de voltar para a questão acadêmica, então iniciei meu doutorado no meio desse processo todo de construção da minha transição. E eu acho que tem um termo muito importante, né, Soraya? É um processo, é uma construção. A gente não faz uma transição de um estalo que, não quero mais e depois eu vejo o que eu faço. Não, é uma construção, é o organizar financeiramente para poder trazer tranquilidade também, é o organizar a família, organizar a rotina. Então foi um processo. Comecei essas análises internas e eu construí isso ao longo do tempo, né? Foram 2 anos, eu diria, para que aquela coragem que parece repentina, para que ela, na verdade, assentasse e aí eu conseguisse realmente fazer um movimento de uma forma super leve, tranquila, com a própria organização. Então, foi um processo que deixou marcas positivas para mim e para a própria instituição, né, a forma da minha saída e o meu movimento. Então, eu entrei para o processo, né, para o doutorado. O primeiro ano do doutorado eu fiz ainda trabalhando, e aí começaram as discussões e as possibilidades de passar um período fora do Brasil para fazer o que aqui no Brasil a gente chama de doutorado sanduíche, para poder passar, então, esse período na França. Então, era uma possibilidade de conhecer uma cultura diferente, um idioma diferente, e conectar
duas grandes paixões que eu tenho, que é viajar e estudar. Então, acho que essa questão, a própria questão, quando eu falo muito de estudos, né, que eu estou sempre envolvida com alguma coisa, porque isso me abre também tantas possibilidades, né, e já morei fora, não foi a primeira vez que eu morei fora outras vezes para fazer intercâmbio, para fazer mestrado, já tinha feito mestrado fora, então acho que quando a gente vai conectando as coisas que a gente gosta, assim, elas simplesmente fluem, assim, e o processo foi fluido mesmo, assim, foi dinâmico, podia cogitar e foram acontecendo, e aí eu volto no ponto que a gente dá o passo e o caminho vai se abrindo e as coisas vão acontecendo para que a gente possa seguir. Cris, eu acho que trouxesses pérolas nessa tua fala. Então, primeiro, para realizar sonhos, a gente também, ou seja, nós somos, enquanto seres humanos, matéria e espírito. Nós temos os nossos sonhos e também nós temos os nossos deveres, os boletos. Então, da importância da conexão da razão com a intuição e com as nossas emoções. Eu acho que tu trouxesses nesse teu processo essa conexão. Então, a importância de ter a segurança financeira. Eu sempre digo, gente, em transição, se a gente não tem essa segurança mínima, a gente vai entrar em ansiedade, o processo, e o sonho pode não ser realizado, né? Então, me vem uma palavra aqui que é quase como uma sponsor, uma patrocinadora, tu mesma, da realização dos teus sonhos. Perfeito. Então, acho que esse é um pilar fundamental, mas junto com isso, não é só dinheiro, é também a questão emocional. Por quê? A Cris, então ela faz um doutorado, decide ficar um tempo fora na França, onde ela não é fluente na língua, e tem toda uma gestão familiar, ela é mãe de uma menina. Então, agora vem a minha maior curiosidade, né, Cris? Quero muito ouvir de ti. Como é esse processo, né? Eu sei que a filha ficou um tempo lá, mas essa saudade, realizar um sonho, essa justa medida, o realizar o próprio sonho sendo mãe. Como foi tudo isso vivendo na França, numa região, né, Provence, não por acaso que eu trouxe essa obra de Van Gogh. Van Gogh passou uma parte da sua vida lá e pintou muito, uma das épocas mais produtivas, quando ele estava internado numa clínica psiquiátrica. Mas a Provence é um lugar mágico, para não dizer místico. Então, como foi essa experiência emocional? Porque teve um ajuste familiar, teve um marido parceiro, né, que também te apoiou no processo todo. Como foi tudo isso do ponto de vista emocional? Eu diria que eu aprendi a abraçar todas as minhas emoções. Okay. Eu não posso dizer que foi fácil, porque não foi. A minha filha está com 7 anos, né? Então, tinha e tem, né, uma dependência ainda da presença feminina da mãe, né, no dia a dia. Então, foi um desafio organizar isso. A gente teve também uma mudança de planejamento em função das enchentes que a gente enfrentou aqui no Sul. Então, a programação inicial precisou ser ajustada, a rota precisou ser ajustada, os períodos ali e tudo mais. Mas foi muito conversado, organizado. O meu marido realmente foi muito parceiro nesse processo, porque para que eu pudesse estar tranquila, realizando o que eu estava lá para realizar, eu precisava dele aqui, cuidando dela, para que ela também ficasse bem na ausência temporária da mãe, né? Mas foi um processo muito importante para ela também. Então, ela acabou indo comigo. Nas primeiras semanas ela ficou comigo na França, então ela já voltou com uma visão de mundo também diferente, e foi muito mágico, assim, quando em um determinado momento, minha filha é uma criança muito comunicativa, e ela estava com dificuldade na França, então ela não fala francês, ainda não fala inglês, então ela não conseguia se comunicar. E ela me disse: mamãe, quando eu crescer, eu quero falar muitos idiomas, porque eu quero poder conversar com pessoas de muitos lugares. E eu acho que isso foi também uma sementinha, assim, da questão das possibilidades, sabe? Dos desejos mesmo. Sim. E aí o processo foi acontecendo, assim, claro que a gente organizou, eles foram para lá depois num outro momento, né? Para a gente se encontrar novamente, para não ser um período tão longo para ela ficar distante, altos e baixos dentro do processo. Sim. Mas quando a gente tem claro
o que a gente está buscando. Eu acho que a gente traz um pouco de tranquilidade nesse processo para quem está envolvido também, né? Então, claro que tinha, além do meu marido, tinham outras pessoas que faziam parte dessa rede de apoio e que fizeram com que ela se sentisse talvez menos solitária de presença feminina, né? Porque aí tinha outras pessoas da família e próprios amigos que abraçaram também essa frente. Uau. É um processo muito organizado. Ele não é simples, né? Depois que a gente tem filhos, a vida fica diferente, mas foi super importante. Eu, assim, o que eu mais trago dessa experiência é a mensagem que eu deixo para minha filha, que a minha filha, ela pode fazer tudo aquilo que ela quiser fazer, independente do momento de vida que ela estiver, independente dela ser a executiva, a mãe, a esposa, a gente consegue organizar desde que a gente tenha coragem para se abrir para o novo. Que lindo. E aí, enfim, tem muitas coisas nesse processo, né? Soraya, tu sabe que teve uma participação muito importante, assim como minha mentora de carreira, de vida, né? Porque em uma das nossas conversas, que ainda no processo decisório, a tua pergunta para mim foi: Cris, qual é a chance, né? Qual que é o teu receio? Porque eu vou sair de um contexto estável, e se eu voltar aí, o que vai acontecer? E tu me olhou e disse: Cris, qual é a chance de uma profissional como tu ficar fora do mercado ou das coisas não voltarem a fluir? E aí, acho que aquilo me permitiu respirar e é verdade. Qual é a chance? Existe. Pequena. Então vamos, né? Vamos encarar. E aí, enfim, as coisas foram acontecendo ainda de uma forma mais rápida até do que eu esperava. Que, inclusive, já está reposicionada, né? E com isso, já voltei. E o processo seletivo começou quando tu ainda estavas na França. Exatamente. Ou seja, temos aqui alguns aprendizados, vários aprendizados, quando a gente é fiel a si mesma, e claro, tem um contexto por escolhas e construção e conversa que apoia, como tudo flui, as coisas vão para o seu devido lugar. E além disso, me vem muito sobre o que é o papel do amor, né, numa relação, numa construção de uma família. Amor é soprar nas asas, não é prender. Então, se a gente percebe que alguém que a gente de fato ama, a gente precisa apoiar na realização dos seus sonhos. Senão, não é amor, é outra coisa. E a experiência internacional, né, Cris? Me fala... Eu sou muito suspeita em relação a isso, porque eu vivo experiência internacional desde os meus 13 anos. Quem é a Cris hoje, depois desta experiência, que não foi tão longa do ponto de vista de tempo? Foram quantos meses que tu ficaste? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Uhum. É longo e não é? Isso. Né? É longo para ficar longe de casa de uma filha de 7 anos, por um tempo, que ela ficou um tempo lá também. Mas quem é a Cris hoje, depois disso tudo? A Cris é uma mulher hoje muito mais leve, muito mais livre para falar o que pensa, talvez menos apegada ao externo, ao que os outros esperam de mim e do meu comportamento, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Eu acho que nós somos moldadas a atender expectativas da sociedade, principalmente como mulheres, né? Então, no meu processo todo, inclusive, quando eu contei para as pessoas o que eu ia fazer, eu também tive que lidar com o julgamento, porque a pergunta era sempre: mas e a tua filha? Como assim? Minha filha, ela tem pai, eu estou organizando. Perguntas que a gente sabe que se fosse um outro momento, se fosse o meu marido fazendo esse movimento, talvez a pergunta seria: tá, mas a tua esposa vai contigo ou como é que vai ser? E comigo era muito: tá, mas e a tua filha? Como assim, né? Então, acho que fui aprendendo a me desprender do julgamento. E dos rótulos, né? O que é ser mãe. Exatamente. E dos rótulos, principalmente. É o jeito Cris de maternar, é o jeito Cris de ser esposa, o jeito não Cris de é mais ou menos mãe por ficar um período afastada,
um período que era importante para mim, que me fez voltar diferente, então muito mais leve, querendo ensinar e educar a minha filha de forma que ela cresça e entenda que ela pode, sim, fazer o que ela quiser, né? Dentro, obviamente, né? Dentro de alguns conceitos, mas que ela possa valorizar aquilo que ela ama de verdade e se ouvir, né? Então, acho que hoje eu sou uma mulher mais leve, mais aberta para o novo. Tu comentaste, né? Eu já voltei com uma posição, né? E o processo foi tão fluido, assim, porque foi tão natural, sem muitas expectativas do meu processo de autocobrança, que não existia, porque eu estava ali com um objetivo e pensando muito a volta, como será, vai ser positiva. Que tipo de positivo vai ser esse quando eu voltar? Então, eu também aprendendo a viver um processo de cada vez, né? Deixando uma ansiedade, né? Porque a ansiedade é muito a gente projetando muitas coisas que, às vezes, elas estão só na nossa cabeça, né? Sem dúvida. É a nossa mente que projeta esses cenários e a gente esquece de viver o presente. Perfeito. Então, hoje eu vivo o presente, faço o meu melhor, eu converso, eu falo, eu exponho o que eu estou sentindo. Então, acho que isso em si já foi um grande aprendizado. Caramba! Porque só o fato de viver o presente, isso impacta diretamente em saúde mental. E Cris, quem é, então, já estás realocado, acho, não sei nem quanto tempo levou entre o sair de uma organização, ir para a academia e voltar para outra organização. Chegou a dar 1 ano fora do mercado executivo? Deu 11 meses. 11 meses. 11 meses. Olha só. Isso. Quem é a nova Cris executiva, profissional, depois dessa experiência? Mudou? Mudou, com certeza. E hoje, cada vez mais, isso é um processo que eu já vinha desenvolvendo muito a questão de uma liderança mais próxima. Eu acho que esse também foi um legado importante que eu deixei na organização anterior, com o time que eu estava, principalmente ali nos meus últimos anos, mas um olhar muito diferente, assim, para as pessoas, sabe? De entender o momento de cada um e o potencial que cada um tem para contribuir também, né? Eu falo que a liderança ela pode se tornar um processo muito solitário, né? Se a gente não tem com quem trocar, né? Então, a gente poder se apoiar mais nas nossas redes, acho que por isso que também hoje eu estudo a questão da liderança feminina e de redes de relacionamento, capital social, porque eu acho que a gente tem tantas formas de se apoiar e de conseguir transformar os processos das organizações onde a gente está inserido, sendo fiel, acreditando naquilo que é verdadeiro, né? O processo de transformação que tu quer causar, e aí eu acho que as coisas vão fluindo e as pessoas vão se contaminando na tua volta, né? Então, acho que hoje eu sou uma executiva que, sim, entrega, e obviamente, né, acho que esse é um ponto fundamental, né, eu tenho alguns conceitos ali importantes, a minha régua é alta, né, eu tenho uma questão de cobrança no bom sentido, de resultado, mas com um olhar mais humano, mais empático, acho que abraçando cada vez mais o meu lado feminino, né, minhas características femininas e conectando elas com as características masculinas, né, mais racionais e mais de entrega. Então, Cris, aqui que me vem em mente, assim, tentando fechar essa tua última fala, que ao realizar um sonho, né, que tu gostarias de concretizar na tua vida, isso amplia quase que a tua autoestima, né, tu te reconhece mais no teu próprio valor. Então, a autoestima ela é construída na prática. E isso impacta na tua humanização enquanto líder. Perfeito. Então, a importância da gente realizar quem a gente é na nossa própria humanização. Porque liderança humanizada, a gente precisa falar da humanização da pessoa, né? Perfeito. E a gente conversava antes, né? Tu estás, inclusive, falando mais do que tu pensas. Exatamente. E aí eu acho que a questão, a coragem da gente ser quem a gente é. E manifestar. Hoje ainda, pela manhã, eu estava falando com uma pessoa na organização e falando justamente isso, de
a importância da gente manifestar. E esse processo começa com a gente manifestando pra gente. Declara aquilo que tu quer, que tu busca. E aí depois, sim, a gente segue, né, nesse processo. Então, primeiro para si. Primeiro para si, com certeza. Internaliza. Tu escreve, o que tu faz? Tu escreve, tu só pensa e fala contigo mesma? Eu escrevo, eu tenho um diáriozinho, né, que eu escrevo. Eu pratico yoga também, então o yoga me traz muito pro centro também. Então eu procuro isso, manifestar o que eu estou buscando, e aí isso vai sendo manifestado também com pessoas que podem te apoiar no processo, né? E aí eu volto no ponto do quanto é uma rede, né, Soraya? A gente não faz nada sozinho, né? A gente precisa dessa rede que nos impulsiona, e a gente só consegue ser impulsionado se a gente tiver clareza daquilo que a gente está buscando, né? E para isso a importância do autoconhecimento, a conexão com a espiritualidade, no teu caso a yoga é uma prática não só física, né? Também é uma prática milenar espiritual, e quanto isso é importante, gera resultado e performance. Perfeito. E saúde mental. E saúde mental. Então essa é a liderança do novo tempo. A liderança do novo tempo não é apenas resultado, métricas e métodos de gestão. É também e, sobretudo, o resgate da própria humanidade. E como é que a gente desenvolve isso? Vivendo, sendo humanos, mergulhando dentro, sendo honesto consigo mesmo, viajando. Experiências. Né, Soraya? Experiências. E nossa imersão lá em Portugal, esse contato mais próximo com a psicologia positiva, o quanto a gente olhar para o positivo faz diferença, né? Sim. Assim, focar mais naquilo que a gente tem potencial e menos naquilo que, o que a gente precisa desenvolver, a gente vai desenvolver. Mas a gente pode potencializar tantas outras coisas, né? A gente tem um contexto, assim, hoje eu digo que é minha bandeirinha, né? Eu realmente acredito nesse olhar mais positivo para a vida. Sim. Para a gente, para a vida. O quanto isso gera uma energia que flui de um jeito diferente. Então, acho que a conexão com as pessoas fica mais bonita. Eu estou olhando para essa obra e está me conectando com o que tu falas, porque Van Gogh, mesmo com os desafios de saúde mental que ele tinha e de doença mental, é impressionante como pela arte ele enxergava, né, a beleza de tudo em volta. Então, claro que todos nós vamos ter sombras, todos nós vamos ter os nossos desafios, isso faz parte da humanidade. A filosofia milenar fala sobre isso, essa dualidade, luz e sombra. Mas a gente precisa aprender a enxergar a luz, entendendo e acolhendo também a sombra. E eu acho que foi muito esse o teu processo, né, Cris? Então, do luto, a dor, uma crise como pandemia, ou seja, o quanto tu resgatastes a ti mesma. E, Cris, o que é a importância das viagens para ti como executiva, como ser humano? É enxergar o mundo, as coisas por lentes diferentes, assim. Então, quando a gente tem uma experiência, assim, uma vivência, que a gente permanece mais tempo em um local, a gente acho que muda a nossa forma do julgamento, o certo e o errado na visão de quem. Então, eu acho que a gente começa a se questionar mais aqueles padrões que a gente foi trazendo, né, ao longo da vida, do que é certo, errado, é bonito, é feio. Acho que... E aí isso muda e volta para a questão humana, né, Soraya? Tira o conflito das relações e traz as discussões mais saudáveis, porque eu não preciso te convencer que o meu ponto de vista é certo. Apenas que ele tem valor. Né? Que ele tem valor, e o teu também tem, né? Porque tu tá olhando com a tua lente, com a tua realidade, com a tua história, né? Então, acho que do contexto, assim, internacional, ele vai nos abrindo essas portas, assim, que existem tantas possibilidades, assim, da gente ver o mundo, a realidade, as pessoas com um olhar diferente, assim, menos julgador e mais acolhedor. E quando a gente acolhe, a gente aprende. Eu acho que essa é a diferença do processo.
eu não estou julgando, eu estou acolhendo, estou entendendo e eu estou aprendendo alguma coisa nova nesse processo todo. A gente elimina as barreiras dos diversos pontos de vista. Isso aí. Isso cria flexibilidade mental. É isso aí. Muito bom, Cris, muito bom. Minha cara, o que é sucesso para ti hoje, depois dessas escolhas, dessa experiência de vida que tivestes? Para mim, sucesso hoje é a qualidade das relações que eu vou deixando no caminho. Uau! Isso é sucesso para mim. E eu falo muito na questão das redes, mas das relações que a gente vai construindo, porque é o que a gente leva ao longo do tempo. Então, se pensar, inclusive no processo, esse processo que surgiu quando eu estava na França, foi de, enfim, uma relação de parceria, de um trabalho que foi feito em conjunto e a pessoa lembrou de mim quando estava num determinado momento de discussão. Cris, acho que seria a pessoa ideal para essa frente. Então, acho que e não é só pelo resultado específico de uma relação, mas é pelo que ela te traz, né, assim, de autorrealização, talvez até de legado, né, Soraya, porque são as relações que a gente leva com a gente, que eu acho que é o que mais tem valor, assim. Então, para mim, hoje, sucesso é eu ter uma rede que realmente me faz crescer. Uau. Como ser humano, como pessoa. E a marca que deixas na vida das pessoas, né? Isso é capital social. É isso, capital social. A gente fala muito das diversas formas de capital. Capital financeiro, capital intelectual, capital emocional e tem o capital social. E ele é fundamental em termos de carreira, né, Cris? Fundamental. As pessoas que nos indicam, quantos lugares e posições de liderança são ocupados por indicações. É isso. Claro que tem processo de hunting, tudo isso, recrutamento e seleção, mas muitos é por indicação. Sim. É o que a gente vai deixando, né? A marca que a gente vai deixando nas pessoas, né? Então, tem uma questão técnica de entrega, mas que se ela não se somar com o olho no olho, a relação que se cria de cumplicidade, de respeito, de parceria real, não acontece esse processo, né? A gente fica, entregou, fez o que tinha que ser feito, mas não leva, a pessoa não leva, ela passa. Eu acho que ela não é levada junto, né? Quando o tempo passa, ela acaba só deixando uma marca de entrega, mas não uma marca de ser humano que vai muito além disso. E é isso que fica, né? E é o que fica. Cris, agora eu queria que tu falasse por que na tua visão é importante um ser humano realizar os seus sonhos? Porque eu vou voltar para o termo de leveza, porque eu acho que leveza talvez tenha sido a minha busca aí nos últimos anos. E quando a gente começa a entender um pouco mais o que vem com isso, a leveza, talvez ela reduza o nosso processo de autocobrança e a própria questão da ansiedade, né? Então, quando eu falo de ser mais leve, quando a gente vai atrás de um sonho, quando a gente faz, a gente tem todos os questionamentos internos, e se acontecer isso, se acontecer aquilo de errado, como eu resolvo? E aí, às vezes acontece mesmo e a gente resolve, né? Porque a gente dá um jeito e resolve. E aí, o processo, os próximos passos, eles se tornam mais leve, porque a gente começa a diferenciar um pouco mais aquilo que é real daquilo que está no nosso imaginário, que muitas vezes nos bloqueia, né? E o ponto principal do processo, quando eu penso em mudança, é eu posso não ter a clareza de qual é exatamente o próximo caminho. Sim. Mas se eu tenho clareza que o caminho que eu estou não é o que eu quero, eu já faço um grande movimento só por me permitir sair dessa roda e me abrir para as outras possibilidades. Importante. Muitas vezes eu vejo pessoas em ansiedade que sabem que não estão bem, ou seja, sentem que o ciclo fechou, às vezes não é nem sobre o lugar, sentem que o ciclo fechou e querem realizar algo a mais, mas que precisam das certezas do próximo, para onde vão no próximo.
Gente, muita gente não vai ter isso. Então, a importância de ir realizando, como no teu caso, que é um exemplo, né? Realizou um sonho, voltou para a academia, e como depois o processo foi se abrindo naturalmente ao ser fiel a ti mesma. É isso, é isso. E aí as coisas, elas vão fluindo, assim, eu acho que a gente vai se permitindo sonhar mais também, né? Vai se permitindo sonhar mais. E a gente vai vendo que vai dando certo, vai permitindo sonhar. E uma outra coisa que me vem em mente, o quanto, né, tu falaste de alguns fatores que te encorajaram essa mudança de crises, de estopim, né, para acordar para o momento de vida que tu querias. E nós somos a primeira geração, ou segunda, talvez, de mulheres que começam, não todas, porque nem todas as mulheres têm a mesma condição social, enfim, tudo que a gente sabe, mas a primeira geração que começa a poder realizar e construir os seus sonhos com as próprias mãos. E isso é muito importante a gente se dar conta. Então, no falecimento e no luto de uma mãe que muito provavelmente não conseguiu realizar tudo que ela gostaria, e a gente se dá conta e realiza, isso amplia nossa alma, amplia nosso ser, o nosso self. E isso depois gera exemplos, porque os filhos e crianças aprendem pelo exemplo e pela emoção dos pais, não por aquilo que a gente só fala, para as gerações que vão vir, né, do teu sangue, do teu legado, da tua filha, futuros netos, enfim. É isso, a gente vai curando, né? Vai curando, acho, o caminho, né? E vai honrando o que os nossos ou as nossas, né? As nossas mães, as nossas avós foram construindo para que a gente pudesse, né, chegar nesse momento também. Eu honro muito meu pai, minha mãe também, a gente está falando aqui da minha mãe, mas eu também cresci num contexto de um pai que muito falava, tem que estudar, tem que falar inglês, então eu cresci, eu internalizei isso, mas de uma forma muito positiva, né, porque eu realmente criei um amor maior pela questão acadêmica, estudar, e então isso foi muito importante, assim, pro meu processo, e a minha mãe, num lado mais humano, talvez nos soft skills, né, trazendo valores importantes e que eu compartilho hoje, né, e aí eu gosto muito de citar a questão de generosidade, porque eu acho que, como tu falaste, né, Soraya, nem todas têm as mesmas oportunidades, então eu acho que a vida foi muito generosa comigo também. Eu fiz a minha parte, mas a vida foi generosa comigo também. Sim. E é por isso que eu também quero devolver de forma generosa aquilo que eu tive oportunidade de construir, né? Então, seja impactando as equipes que trabalham comigo, né? Trazendo esse olhar mais leve, mais positivo, de que sim, tem que ser feliz no trabalho para entregar melhor, não é só entrega. Então, como eu olho para esse ser humano, isso é devolver. E aí, mais para frente, né, poder me dedicar mais a algumas causas sociais que eu acredito de verdade, que é a forma de devolver para a vida tudo aquilo que ela me possibilitou viver até aqui, que vai me possibilitar viver ainda nos próximos muitos anos, né? E acho que essa é a grande transformação social que a gente está vivendo. Tem tantas, né, além da tecnológica, por exemplo, mas é mulheres que começam a realizar os seus sonhos, resgatar a sua integralidade psíquica, os seus arquétipos, né, usando o termo mais técnico. E tem uma frase da Clarissa Pinkola Estesa, que escreveu a Ciranda das Mulheres Sábias, Mulheres que Correm com Lobos, que vou trazer com as minhas palavras, quando um ser humano se realiza, todos os outros de certo modo também se realizam, ou seja, a gente está colocando uma gotinha nesse oceano e disseminando, né, a necessidade da autorrealização. E o que a nossa sociedade precisa é de sabedoria e também de mulheres sábias, porque é uma outra forma, né, de visão arquetípica da vida. E tudo que tu falas é muito o arquétipo da sábia, né, ou seja, aquela que dissemina conhecimento, que quer impactar positivamente a vida das pessoas. Sucesso para uma mulher é impactar positivamente a vida das pessoas. Isso. Então está muito na tua fala. Só que para isso a gente, né, antes de gerar esse impacto, a gente também precisa impactar nós mesmas. Nós mesmos, exatamente. É um processo, é uma construção, e são as fases da vida também, né, Soraya? Por isso, mulheres sábias, né? É um pouquinho mais para frente. Até porque a nossa sociedade é muito cruel, querendo colocar mulheres 40, 50 a mais dentro de uma caixa, de um padrão estético, como se aquilo fosse o conceito de sucesso. Só que o conceito, a gente sabe, estudando muito, que ele é muito mais interno. Esses dias eu conversava com um grupo de amigas,
Aí veio o tema de cirurgia plástica, etc. E cada uma, claro, faz o que quer. Mas eu dizia, deixa eu envelhecer, deixa eu ter minhas rugas. Deixa eu ter o meu corpo como eu quiser. Eu quero é nutrir a minha alma e poder realizar, impactar cada vez mais as pessoas. Então, de novo, cada uma fazendo as suas escolhas, mas a nossa sociedade é muito cruel. Enfim, tem vários filmes, né, que retratam sobre isso, um recente, inclusive, A Substância, com a Demi Moore. Então, essa é uma das formas de aprisionamento da sabedoria feminina, que é o que a sociedade precisa. Cris, para a gente ir agora fechando, já passou quase 1 hora, 45 minutos. Dicas, na tua visão, para crescer na carreira. Dicas práticas. Algumas tu já falaste, nós vamos tentar estruturar. Ter muito claro os teus valores, para mim, é a primeira. Então, quais são aqueles que eu não estou disposta a negociar? Isso é bem, eu acho que é muito importante, porque nos permite ser fiel a nós mesmas. Quem são os modelos? Então, em quem eu me espelho e que eu entendo que preciso desenvolver, quais são as habilidades técnicas, emocionais, comportamentais que eu preciso desenvolver e trabalhar nisso, né, Soraya? A gente falou um pouco de potencializar as nossas forças, e eu acho importante também, quando a gente fala de modelos, não é copiar, porque nós somos seres humanos únicos, mas o que me inspira no outro ser humano e como eu posso me aproximar, talvez, porque se me inspira é porque eu tenho um potencial também de realização. E declarar. Eu acho que declarar tem sido algo que tem me movido muito. Assim, é uma palavra que tem ficado muito presente assim, em mim. Declarar. A gente talvez espera muito o reconhecimento, espera que as coisas aconteçam de forma natural. Não, eu vou trabalhar bastante aqui, eu vou entregar e vai acontecer. E às vezes isso não vai acontecer. Não vai. A gente tem que declarar para nós. Muitos não vão te enxergar. Exatamente. Então a gente tem que deixar muito claro assim para nós e para os outros onde eu quero chegar. Muito e o que eu estou fazendo para construir esse caminho, né? Porque, obviamente, tem a nossa parte, né? E aí, talvez, somaria também a questão das redes, relacionamento, acho que isso vem, e quando a gente fala redes, relacionamentos, é uma visão bem ampla, assim, a gente está falando das pessoas, talvez os nossos contatos mais próximos, a gente está falando dos mentores, as pessoas que vêm para a nossa vida para nos trazer uma clareza de quem nós somos mesmo, através das suas histórias, dos seus questionamentos, né, conseguem nos fazer dar essa virada, assim. Então, ter as pessoas certas, assim, buscar as pessoas certas no teu caminho também vai impulsionar muito a carreira, né, porque é um processo individual, mas que conta com o coletivo para que ele possa acontecer, né. É muito interessante isso que tu falas, especialmente do declarar. Primeiro é declarar para si, isso é muito importante, e depois declarar para fora. E essa é mais uma revolução do ponto de vista cultural feminina. Porque quantas mulheres declararam há 100 anos atrás, há milênios, as suas visões de mundo, o que queriam, muitas vezes eram, né, proibidas. Então, a gente precisa aprender e se fortalecer internamente para ter força. E quando a gente começa a declarar, a gente vê que o mundo não cai, né? Não. Que as coisas acontecem, que as pessoas nos demitem. É isso aí. Que as coisas e que as pessoas se dão conta que tu quer também. Exato. Que tu também quer e tu também pode. Porque um dos grandes mitos é faz direitinho teu trabalho que vai dar bom. Não vai. Tu tem que fazer o que precisa ser feito, dar resultado e falar. É isso. Porque tá todo mundo tão preocupado com os seus problemas, os seus boletos, as suas questões, que ninguém vai, mas olha que interessante agora. Não. E se tu não tá falando, tem outra pessoa que está, né? E às vezes nem tem tanta competência quanto você. Exatamente. E aí essa pessoa que vai ser lembrada quando os movimentos começarem a acontecer, né? Então a gente precisa declarar o que é importante pra gente e o que a gente está buscando. Muito bom. Fala de uma grande executiva com carreira aí, né, de décadas, muito bem sucedida e que tem a coragem de realizar a si mesma. Cris, vamos agora para um momento final,
olhando para aquela câmera ali com as pessoas, né, que estão aqui nos ouvindo e assistindo, que recado final tu traria para aquelas pessoas que estão aqui hoje nesse podcast inicial de Carreira e Propósito? Uma mensagem que brota do teu coração. A minha mensagem é: num momento de silêncio, escuta o que está dentro de ti. Pega isso como um sinal e vai construindo. E começa a observar que outros sinais vêm desse processo. Amadurece. E quando o caminho começar a aparecer, só tem coragem, caminha a tua caminhada, que as coisas vão acontecer como elas precisam acontecer. A gente está aqui num processo de evolução. Então, a nossa evolução depende muito disso, da gente se abrir para que as coisas aconteçam. Então, é só a gente confiar na gente, né? Então, confiem em vocês e acreditem que dá certo. Que lindo! Dá certo. Que coisa mais linda! Uau! E tu começaste com a palavra silêncio. A gente está num mundo muito barulhento. E quanto a gente precisa de silêncio. Cris, se eu não tiver momento de silêncio todos os dias da minha vida, eu juro, não sou eu. Como a gente precisa aprender a estar em silêncio. Precisa. E como a gente se está bombardeado de informações. É disciplina, né, Soraya? A gente tem que tirar um momento. Isso. Tem que pôr na agenda. Tem que pôr na agenda. Tem que tirar o celular, tem que tirar a vida, né? Tira 10 minutos, não é 2 horas do dia para contemplar. São 10 minutos, 15 minutos do teu dia para respirar, para focar só na respiração e ouvir a ti mesmo. Acho que é isso, é só escuta o que tu tem para te dizer. E tenho certeza que tem muita coisa legal para ser dita e para ser ouvida nesse processo. Uau. E isso é tão simples. E não custa nada. E não custa nada, exatamente. Até porque dizem que, para quem já viveu, né, experienciando algum ente querido que tenha falecido, o momento da morte, ele é um processo tu contigo mesmo. Ele é silencioso. Então, é um retorno ao todo. Então, quanto a gente precisa aprender o silêncio para resgatar quem a gente é, para ter coragem de fazer o que precisa ser feito. Uau! Que encontro, hein, Cris? Que encontro maravilhoso. Muito bom te rever, Soraya. Muito bom. Muito obrigada por tudo, por ser essa rede tão importante na minha vida, né? E eu tenho muito orgulho, assim, de dizer para todo mundo, assim, que a Soraya é minha mentora de vida, de carreira, e é minha amiga do coração, assim. Então, obrigado por essa relação que a gente construiu e por ser essa inspiração para mim. Eu digo que o mérito é sempre da pessoa, nesse caso teu, porque tu escolhestes, tu fizestes. E não são escolhas simples. Não são. Não são fáceis, mas tu fizestes e estás aí. Mais forte, maior, ampliou o teu ser, ampliou o teu sistema familiar, profissional. Então, obrigada por seres quem és, por teres a coragem de realizar os teus sonhos. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigada. E a você que esteve aqui conosco nesse primeiro episódio do podcast Carreira e Propósito. Espero que a gente tenha sido de algum modo útil para o teu momento de vida. Se fizer sentido, compartilha com quem estiver passando algum momento de crise existencial, necessidade de transição. E podem ter certeza que a maior sabedoria está dentro de cada um de nós. E o que a gente precisa é viver uma vida conectados consigo mesmos. Muito obrigada e até o próximo episódio.